Olá pessoal, eu sou a Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje vamos para mais um retro review aqui. Essa sessão que já está tradicional aqui no canal, vocês já estão careca de saber. Hoje a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. Aliás, um pouquinho não, muito mais no tempo, porque essa revista é bem antiga. Ela é a Pato Donald de 1440, ela é de junho de 1979. E por que eu sei que é antiga? Porque quando essa edição foi lançada, faltava exatamente um mês para este que vos fala vir ao mundo. Ou seja, é velha pra pi. Ela é daquele formato pato, que é aquele formato um pouco maior que o formatinho, né? Vocês podem ver, acho que eu já fiz essa comparação aqui, mas vocês podem dar uma olhada. Eu vou comparar com essa revista do Donald aqui, da Culturama. É um pouquinho maior que o formatinho, mas vamos lá, deixa essa revista da Culturama aqui pra sexta-feira. Como eu falei, ela é de junho de 1979. E antes da gente começar, eu vou falar que eu sempre falo que a revista do Zé Carioca normalmente tinha uma história do Zé e o resto de personagens aleatórios. Mas a do Donald, de vez em quando acontecia isso também, como esse caso aqui. A gente tem essa história aqui do Donald e o Peninha, aqueles quilos a mais. Ela é do Gerson Teixeira. É mais um daquelas histórias que o Peninha cria algum empreendimento maluco e envolve o Donald nas confusões. Não é nenhuma história nova, nenhum roteiro inovador, mas é divertido de se ler. E ela é a única história do Donald nessa revista aqui. A gente tem aqui a propaganda da estreia da revista do Capitão América. Foi o começo da Abril nos quadrinhos da Marvel. Não vale a pena falar aqui, mas antigamente a Marvel estava em outras editoras. E foi a partir daqui que a Abril começou a publicar a Marvel. Assim como aconteceu no MCU, quando ela teve que começar pelos personagens menores, porque os personagens mais famosos, tipo Homem-Aranha, X-Men, etc., já estavam com outros estúdios. Aconteceu a mesma coisa nos quadrinhos. Por alguns tempos, os quadrinhos da Marvel ficaram entre a Abril, Capitão América e alguns personagens menores. Saiu em 81 que ela adquiriu os outros, tipo Hulk, Homem-Aranha e os próprios X-Men. A gente tem essa história aqui da Clarabella e do Horácio, que é uma história bem aleatória. Não tem nem muita coisa pra comentar. Mas é uns personagens que hoje em dia já nem tem mais tantas histórias assim, né? Esses dois. Ainda mais histórias sozinhas. Tem essa história do Pardal que inventor e feitiçado. Ela é história brasileira também. É uma coisa interessante de notar nessas épocas das histórias brasileiras, que elas colocavam para interagir personagens que normalmente não fazem parte do mesmo núcleo, vamos chamar assim. Aqui no caso, o Pardal com a Madame Mim. A Madame Mim acaba enfeitiçando sem querer o Pardal e o Pardal fica pregando várias peças na população. E a gente termina com essa história do Mickey aqui, do Quem Deposita Se Trumbica. Ela é a história do Palmole. Eu já falei e volto a falar. Eu adoro as histórias do Mickey e do Palmole, por mais que eu não seja nunca tenha sido muito fã do personagem. As do Mole eram as histórias do Mickey que eu mais gostava, assim. Acontecia com ele a mesma coisa que acontecia assim com o Barks. No caso dos patos, que mesmo as histórias não sendo creditadas, a gente via que tinha histórias que eram diferentes. No caso, como eu falei, a dos patos quando era do Barks e a do Mickey do Murray. Era a história que a gente sentia que esse tipo de história aqui seria legal. Vai ser legal no caso. E outra coisa que vale a pena citar desse formato pato é que eles aproveitavam a revista até o último fim. Aqui no caso eles usam tipo lá no começo a gente viu a propaganda aqui, a gente usa a última página, tipo a terceira capa aqui como história também. Muitas vezes também, até a última capa aqui, a parte final tinha histórias ainda. Mas enfim. E a gente faz essa propaganda de uma máquina fotográfica, eles alardeando que a gente ia ter muitos filmes para tirar fotos, uma coisa que o pessoal hoje em dia nem sabe o que é. Inclusive esse tipo de câmera em si já é uma coisa que hoje em dia é meio impossível, que você mandava a câmera toda por correio para a empresa lá. Eles revelavam o filme e eles mandavam uma nova câmera com um filme novo e com as fotos reveladas. Eu não, minha mãe, meus pais chegaram a fazer isso algumas vezes. Mas enfim, como eu falei, a edição do Pato Donald aqui, 1979. É a primeira edição do formato pato que eu falo, porque eu não tenho muitas edições dela. Eu já falei que eu não faço muita loucura por quadrinhos e normalmente quando você encontra essas revistas em sebo, etc., eles cobram 10 patacas. Eu não estou a fim de pagar 10 patacas. E uma última coisa, só pra terminar, essa capa aqui é baseada numa ideia do Barks. Ele fez um esboço, ela é um remake do remake, foi o remake que vai ser remake do remake, porque teve essa ideia do Barks, quando foi publicada nos anos 50, aqui é o Donald na original, ela foi desenhada pelo Paul Murray, olha ele de novo aí, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem a capa original. Depois, aqui no Brasil, não é só o Zé que tinha Zé Fraudes, vários outros quadrinhos também tinham
feita a versão brasileira. O Jorge Cato fez uma versão excluindo o Donald colocando a Margarida. O desenho dos meninos é igual, que é essa que eu tô deixando aqui, saiu no Pato Donald lá no número 200 e alguma coisinha. E depois essa versão aqui já é o remake do remake, porque ela deu um novo desenho, ela é do Luiz Podavin, feita com base na versão falsificada, entre aspas, do Jorge Cato. E aqui vale citar uma curiosidade, é que os meninos estão com os chapéus trocados. O Zezinho com o chapéu vermelho, o Guinho com o chapéu verde e o Luizinho com o chapéu azul. Mas enfim, era isso que eu queria falar, até que acabou ficando mais longo do que normalmente esse retro review, mas tá valendo. Esse foi o Pato Donald de 1440 de 1979. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, comentem aí o que vocês acharam, o que de sempre, né? E é isso. Até o próximo vídeo.